Estamos? Dá para entrar? E agora? Sim. Já? Começar tudo de novo? Sim. Estamos a agradecer a presença de todos nesta rede. Louvado seja o nosso Deus que nos tem auxiliado em todo momento. Tem sido nosso refúgio, tem sido a nossa fortaleza, e assim nós louvamos, agradecemos a Deus e esperamos que os irmãos todos estejam a acompanhar. Tiveram há pouco uma grande aula sobre o plano de negócios e certamente estamos certos que foi uma grande lição e estamos gratos por todos aqueles que estão nos acompanhando nessa rede. As redes sociais e as ligações em direito, tendo em conta as nossas a disponibilidade da banda, nós achamos que alguns estejam a acompanhar. Louvado seja o nosso Deus. A paz do Senhor esteja convosco. Vamos meditar esta manhã na palavra de Deus que nós encontramos em primeiro livro de Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 20. 1 de Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 20. E o nosso tema que falaremos hoje é a certeza da ressurreição de Cristo e de todos os homens. Pois que nós estamos a sair da Páscoa, que nos fala sobre a ressurreição, e nunca é demais nós voltarmos ao tema da ressurreição. 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 20 até 28, e eu vou fazer a leitura da palavra do Senhor. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito às primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, por quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se exceptua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Assim, nós lemos a palavra de Deus sobre a certeza da ressurreição. Temos esta certeza e vamos começar primeiro a falar da igreja de Coríntios. Exatamente o que é a igreja de Coríntios? Coríntios foi uma cidade muito importante para aquela época, e o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Coríntios, pois ali tinha aqueles que creem no nome do Senhor, era uma igreja forte que precisava conhecer. E o tema central de 1 de Coríntios, no capítulo, na primeira carta de Coríntios, tem como tema central a vida e a conduta cristã. Então, dentro da vida e da conduta cristã, ele começa primeiro com a saudação, falando exatamente da autoria do livro, do desejo dele
e ele começa a ensinar já a partir do capítulo 1 sobre aquilo que eles deviam fazer, o que a igreja, qual é a conduta que a igreja devia seguir. E então nós encontramos neste livro grandes ensinamentos que passam da vida, de todas as áreas da nossa vida. E no fim, ele para colocar um capítulo inteiro falando acerca da ressurreição. E ele começa exatamente falando acerca da morte de Jesus e a sua ressurreição. Nós já lemos na palavra de Deus, na semana passada, que ele escreve de que, olha, aqui temos a certeza de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e ele foi visto por mais de 500 irmãos. Isso para mostrar exatamente a certeza daquilo que nós cremos. E esta é a certeza que nós temos, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que nós possamos ter a vida eterna. E ele coloca um fundamento importante antes de mostrar essa certeza. Diz, olha, se nós pensamos de Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis. Somos os mais miseráveis. Logo, a nossa esperança, a esperança da igreja, não deve consistir somente no dia a dia, na paz que nós temos hoje, mas a esperança da igreja é a vida eterna em Cristo Jesus. Pois que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E logo, esta vida eterna é a esperança da igreja, é aquilo que nós precisamos entronizar na nossa vida, de que a fé que nós temos é exatamente para a vida eterna. E para isso foi necessário que Jesus morresse e ressuscitasse. E se nós olharmos simplesmente a igreja como um momento terrestre, estamos perdidos. Logo, nós não conhecemos verdadeiramente aquilo que Cristo veio fazer neste mundo. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito às primícias dos que dormem. Mas agora Cristo ressuscitou. A ressurreição é uma certeza. Houve discussão entre os fariseus, os saduceus, quando foram ter com Jesus. E falando da ressurreição, Jesus Cristo disse, olha, vocês não conhecem as Escrituras, nem conhecem a Deus. Quando eles apresentaram aquela questão de uma família que tinha 7 irmãos, que segundo a lei mosaica, se morre o marido, não deixou descendentes, a esposa fica com o irmão para poder gerar a partir dali descendentes para o seu irmão, e eles colocaram taxativamente a questão de uma forma astuta, de que ele teve, a mulher esteve com o irmão mais velho, e 7 irmãos passaram. Na ressurreição, esta mulher será de quem? E Jesus Cristo disse, olha, vocês erram, porque não conhecem as Escrituras, e isso muitas vezes, por causa de nós não conhecermos as Escrituras, a partir dali nós pecamos, nós nos afastamos, nós erramos. E disse o profeta, o meu povo erra porque não conhece o entendimento. Neste mesmo capítulo, no versículo 33, diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Caros jovens, amados irmãos, não devemos nos enganar. Conhecer a palavra é o fundamental. Se você não consegue pregar, pelo menos leia a palavra de Deus.
E a certeza que nós temos é essa: Cristo morreu e ressuscitou. E foi feito às premissas de todos os que dormem. Lá no livro de Tessalonicenses, no capítulo 4, já foi ressaltado essa questão da morte e dos que dormem. Diz ele: agora tenham a esperança daqueles que dormem no Senhor. Pois que quando nós olhamos para o problema da morte, pois que o último inimigo que vai ser vencido é a morte, nós dissemos que aqueles que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, que é exatamente o Adão, lá no jardim do Éden, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, por Jesus Cristo, o Filho de Deus, o enviado, o Messias. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Ele diz que lá no capítulo 10 de João, ele diz que eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. E então isso, a vida em abundância, é a vida da ressurreição, a vida para além da sepultura. E então todos morremos em Adão e somos vivificados em Cristo Jesus. Você precisa ter a certeza de que você vai ter uma vida nova em Cristo Jesus. Mas cada um por sua ordem, diz a palavra de Deus. Tudo por sua ordem. Primeiro, Jesus, que foi feito às premissas, depois os que são de Cristo. E aqui queremos sublinhar o aspecto importante: bem-aventurado aqueles que morrem em Cristo, os que fazem parte da primeira ressurreição, os que são de Cristo, porque os outros todos que dormem no pó não vão ressurgir na ressurreição final para o julgamento. Mas aqueles que dormem em Cristo, o mesmo Senhor vai os receber nos ares para viver com Ele. E isto é para que conheçamos o que a palavra de Deus diz e solidificar a nossa esperança. Depois virá o fim, quando ele tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e todas as potestades, porque convém que reine ainda por um tempo. O último que vai ser aniquilado vai ser a morte, porque todas as coisas estão sujeitos ao nosso Deus, estão sujeitos ao Senhor. E por causa disso, não há outra certeza. Mas surgiram várias inquietações para a igreja de Coríntios, que também o apóstolo Paulo teve que esclarecer. E isso muitas vezes também nós começamos a nos perguntar. Quantos jovens não se perguntam quando nós pensamos em ressurreição? Nós estamos olhando aqueles que morrem de várias formas. Uns são cortados a cabeça, outros morrem despedaçados. Quando caímos, os que caem numa mina, caem despedaçados. Como é que isso vai acontecer? E há muitas interrogações sobre o problema daqueles que dormem. E a palavra de Deus, porque nunca deixa ninguém na incerteza, então nós encontramos na palavra de Deus, a partir do verso 35, que diz no verso 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, o conhecimento, aquilo que nós temos. E por isso diz ainda, a recomendação do apóstolo é: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo, para a vergonha vossa, diz a palavra de Deus. Muitas vezes nós não buscamos o conhecimento, e o conhecimento está à nossa frente, é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá todo o conhecimento que nós precisamos. Dessas pestes e pandemias, nós já temos a palavra de Deus nos esclarecer. A única coisa que precisamos é vigiar. Diante da morte, que tem sido um grande problema, nós só precisamos vigiar justamente e não pecarmos. Porque quem pecar
está destituído da glória de Deus. Está destituído da glória de Deus. E então nós precisamos nos aproximar a Jesus, porque quando nós entramos pela porta verdadeira, que é Jesus Cristo, que é o bom pastor, então nós vamos ter a salvação, vamos ter uma vida e uma vida em abundância. Diz a palavra de Deus. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensatos. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne dos peixes, outra é das aves. Temos os corpos celestes e os corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, o pó voltará para o pó. Porque isso é o pó que nós temos. O pó voltará para o pó. Ressuscitará em incorrupção. Semeia-se na desgraça, em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se o corpo animal e ressuscitará o corpo espiritual. E então, nós temos que ter essa certeza que todos vão ressurgir em corpo espiritual para nos apresentarmos diante de Deus. E há necessidade, sim, da ressurreição. Por quê? Porque este corpo que nós temos, diz a palavra de Deus, o primeiro homem, Adão, é alma vivente. O último Adão é exatamente espírito vivificante. Mas não é o primeiro, o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Ainda diz a palavra de Deus, qual o terreno, tais são os terrenos, que vão terminar conforme Deus determinou. Que o pó volte à terra como era e o espírito vai para o Senhor. Assim, como trouxemos a imagem terreno, assim também traremos a imagem celestial, se andarmos no caminho do Senhor, se permanecermos na graça de Deus, se continuarmos a servir ao Senhor. E agora, digo isso, irmão, diz a palavra de Deus, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. E é por isso que, quando Cristo vier buscar a sua igreja, até aqueles que nesta altura estarão vivos, eles serão transformados. E diz a palavra de Deus, isso vai acontecer num abrir e fechar dos olhos, quando a trombeta soar. A trombeta soará e então os mortos ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos vão ser transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, ali sim podemos declarar que mortal se revestiu da imortalidade e cumpriu-se a palavra que está escrito, tragada foi a morte na sua vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. E ali então nós podemos cantar, mas graças a Deus que nos dá a vitória. E esta vitória é alcançada em Cristo Jesus. Somente Jesus
é que nos dá esta vitória. E nós, como cristãos que conhecem a palavra, devemos andar nesta esperança. E cada dia da nossa vida devemos andar nessa esperança. Resumindo e concluindo, amados irmãos, podemos declarar aqui, amados, que a certeza da ressurreição de Jesus Cristo nos dá força para podermos servir ao Senhor em todos os momentos. Servir ao Senhor com toda a força e podermos andar sempre olhando para que a palavra de Deus diz, no verso 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. E porque não têm o conhecimento de Deus, mesmo as Sagradas Escrituras estarem na disposição de todos, estarem disseminado nas redes sociais, poder descarregar, ler, termos toda essa ferramenta que nos séculos passados os outros não tiveram, pois que o século XXI tem essa chance de ter as tecnologias de informação ao seu dispor. Mesmo assim, ainda não buscamos a palavra do Senhor, não buscamos o conhecimento de Deus e por isso nós ainda nos corrompemos, pulando, olhando em cada coisa que não nos dá a vida eterna. Por isso, precisamos conhecer verdadeiramente de que aqueles que conhecem o Senhor terão a ressurreição, farão parte da primeira ressurreição quando a trombeta soar. E aqueles que estiverem vivos vão ser, portanto, arrebatados para os ares, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, nas nuvens, e ali poder participar das bodas do Cordeiro. Devemos nos preparar para isso. Portanto, diz o apóstolo Paulo, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. O teu trabalho não é em vão. Aquilo que você está a fazer neste período da quarentena não é em vão no Senhor. É exatamente algo importante conhecer a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Faça o exame das Sagradas Escrituras, pois que o Senhor te ama e te dirige em cada momento. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu santo nome, pois que o Senhor enviou seu Filho unigênito Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor enviou o teu Filho para que conheçamos a verdade e a verdade nos liberte. O Senhor nos mostrou de que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E agora, Senhor, nós queremos ter cada jovem, cada irmão, conhecendo cada vez mais as Sagradas Escrituras e te buscar de todo o coração. Assim, Senhor nosso Deus, venha estar com cada um que acompanhou esta meditação do dia de hoje, Senhor, neste domingo, que acompanhou a tua palavra que foi lida, que possa te servir em espírito e verdade, porque verdadeiramente todo o trabalho que cada um está a realizar não é em vão no Senhor, pois que Jesus nos dá esta vitória de vencer. E a partir de hoje, a ressurreição tem um grande significado para cada um de nós e podemos andar nos teus caminhos. Faça com que nós não possamos pecar, nem tampouco as conversas que nós temos tido possam nos atrapalhar na caminhada, pois que a tua palavra diz que não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes, corrompem aquilo que nós sabemos sobre a vida eterna. Por isso, perdoa-nos, Senhor, em toda a nossa vida,
pedimos o perdão e fortaleça os teus filhos e as tuas filhas, na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém.